eu sou Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência e Movimento aqui na TV Petrópolis. Você já conhece a gente fala sobre ciência, tecnologia e inovação, sobre pessoas, pesquisadores, entidades, projetos, experiências na área de ciência, tecnologia e inovação, em particular no interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com Renata Veríssimo, que defendeu uma dissertação de mestrado na área de ciência, tecnologia e inovação, especialmente na área de compras públicas de inovação, de fazer um comparativo do que ela pesquisou em cima do que acontece na Europa, no mercado comum europeu, e o que acontece aqui no Mercosul, e qual é a lição aprendida para as prefeituras do interior do estado do Rio de Janeiro. Vai ser uma belíssima entrevista, fique com a gente e a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. Eu sou o Márcio Campos. Aqui nós falamos sobre ciência, tecnologia e inovação. Falamos sobre pessoas, projetos, pesquisas que podem ser transformadas em ações locais nas prefeituras do interior do estado do Rio. Hoje a nossa conversa é com Renata Veríssimo, que se tornou mestre recentemente na área de políticas públicas, na área de compra de inovação. E o nosso tema aqui hoje é o perfil das políticas de inovação no Mercosul e na Europa, um comparativo do que os caras fazem lá e o que nós estamos fazendo aqui no Mercosul, em termos de blocos econômicos, como é que essas políticas atuam dentro de blocos econômicos e como é que ela avança o desenvolvimento. Né? Renata, seja bem-vindo ao nosso espaço de debate aqui no TV Petrópolis, que fala muito sobre ciência, tecnologia e inovação, projetos, pesquisadores. É um prazer ter aqui com a gente para falar sobre esse ponto que é chave para todos nós hoje, que são as compras públicas de inovação, as políticas de inovação, pelo lado da demanda e pelo lado da oferta também. Seja bem-vindo, Renata. Oi, Márcio, tudo bem? Vou começar agradecendo pelo convite de estar aqui participando, é um prazer enorme. Bom, eu vou começar me apresentando rapidamente. Eu sou Renata, sou graduada em administração. Concluí, como o Márcio falou recentemente, o mestrado em administração também, trabalhando aí no eixo de políticas públicas, né? Então, a gente está falando de administração pública aqui, de gestão pública. A gente estava, durante o mestrado, trabalhando no eixo de inovação. Eu hoje trabalho no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, trabalho com pesquisa e empreendedorismo, né? Então, eu procurei fazer pesquisas alinhadas a esse propósito. Renata, o que levou essa trajetória de pesquisar políticas de inovação, em particular de blocos econômicos? Isso. Eu comecei na pesquisa muito jovem, né? Assim que eu entrei na graduação, tive um primeiro contato com pesquisa por meio da iniciação científica. Ainda não estava inserida em inovação, né? Eu fui me inserir em inovação primeiro num projeto de extensão da graduação, quando a gente começou a montar uma escola de startup em Maricá. Depois eu fui fazer o trabalho no ICETIM. E no ICETIM, o ICETIM é uma ICT, né, que tem um trabalho de encomendas tecnológicas, que são uma das formas de compras públicas de inovação. E aí, durante o mestrado, eu quis aproveitar esse momento que eu estava na academia para entender um pouco mais sobre isso.
E aí a gente tive a oportunidade de fazer uma disciplina que era a proposta era fazer uma revisão sistemática, né, da literatura. E aí eu pensei, por que não estudar logo as compras públicas de inovação, já que eu estou em tanto contato com isso. E aí, essa revisão sistemática da literatura, eu procurei a literatura recente sobre esse fenômeno das compras públicas, então foi dos últimos 5 anos, 4 anos, e a gente percebeu, eu e o professor da matéria, que depois veio a se tornar meu orientador, o professor Antônio, a gente percebeu que os estudos recentes, eles tinham uma centralidade de países europeus, de estudos sobre países europeus. E aí a gente começou a pensar, querer entender o porquê que isso acontecia, né? Já que as compras públicas não são um fenômeno recente, a China usa muito desse instrumento, os Estados Unidos usam muito desse instrumento, e aí a gente começou a querer fazer um recorte. Eu não poderia, então, investigar a América do Sul inteiro, todos os países. Se eu fosse estudar o Brasil, já seria muito grande. Então, nós vimos a oportunidade de fazer uma análise em bloco econômico, partindo da premissa, né, da integridade, né, da integração, melhor dizendo, dos países membros e como que eles atuam no eixo de ciência, tecnologia e inovação, principalmente nas compras públicas. Lá na Europa, tem uma questão maior sobre compras públicas, né? A gente tem a nossa lei de inovação que estabelece o processo de 2018, quer dizer, são 16 anos de um marco legal de inovação, que é muito pouco. E aí você olhando lá para fora, olhando para como é que quais foram os achados que você identificou na sua visão sistemática da literatura? Isso. A minha pesquisa ela não justifica o porquê da centralidade dos estudos recentes em compras públicas de inovação ser na Europa, mas ela ajuda a entender um pouco do panorama e a gente conseguiu ver que a União Europeia, por exemplo, ela tem uma estrutura muito grande para compras públicas de inovação, não só para políticas de inovação como um todo, mas para compras públicas de inovação especificamente. Então, eles têm um regulamento que passou pelo Parlamento Europeu, eles têm um guia de diretrizes, as compras públicas elas são usadas por meio de missões, né, que orientam para onde esse instrumento vai caminhar e por onde a gente vai produzir inovação. E aqui na América do Sul a gente vê um panorama um pouco diferente. É claro que a gente tem que considerar que a Europa ela tem, né, contexto econômico, social, cultural diferente da gente, até mesmo na posição da divisão internacional do trabalho, né? A América do Sul ocupa um outro espaço, mas a gente tem um eixo diferente. Eu posso já adiantar como é esse panorama? Eu posso adiantar como é o panorama aqui da América do Sul? Não, faz o seguinte, então, espera aí, vamos fazer um breve intervalo, e a gente volta você falar com a análise da América do Sul, tá bom? Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Volta com o programa Ciência entrevistando Renata Veríssimo. Estamos falando sobre as diferenças de compras públicas e políticas de inovação da Europa e da América Latina, em particular do Mercosul. Renata, você começou a falar sobre as políticas lá na Europa e leva a algumas lacunas que existem aqui no Brasil, até por conta de cultura, né? Pode ser diferente,
né, políticas diferentes também, legislações também parecidas com as né? O que você identificou como lacuna no Mercosul? Isso. A minha pesquisa ela partiu de uma pesquisa documental, então nós olhamos os documentos oficiais, né, dos dois blocos. E aí, aqui no panorama sul-americano, o que nós verificamos que não há. Primeiro ponto é que não há uma integração entre os países membros no que diz à política de inovação. O segundo é que não tem uma política de inovação bem estabelecida, né? Não tem ela regulamentada como tem na União Europeia. E o que o Mercosul hoje ele apresenta, ele tem um grupo de discussão em ciência e tecnologia, mas ele não tem esse olhar para a inovação. E essa foi até um pouco das discussões que eu tinha com o meu orientador sobre estar estudando um fenômeno partindo da premissa de que realmente seria raso, né, esse funcionamento aqui. Só que nós identificamos, né? Eu comecei querendo identificar compras públicas, isso foi até um pouco do que eu falo na conclusão, e eu acabei percebendo também a ausência de um fomento à inovação e um investimento em ciência e tecnologia diminuto. Então, um investimento que ele trabalha em fomento por meio de premiações, então não há uma política centrada na diversificação de instrumentos de fomento à inovação. Então, tem uma lacuna muito grande nesse eixo de inovação, que é um eixo interessante até mesmo para a política comercial, para a soberania da América do Sul em termos de bloco, né? Então, é uma lacuna interessante de ser observada e constatada cientificamente. É claro que aqui no Brasil tem esse problema, vamos dizer, primeiro, de investimento em ciência e tecnologia. E segundo, do não entendimento, eu acho também, o papel do Estado é importante no alavancamento da ciência, da tecnologia e da inovação também. Né? Então, a gente também tem um pouco desse entendimento que parece que na Europa isso é mais entendido, porque ele entende o papel do país, né, do continente, em cima desse processo. Mas aí, assim, no final das contas, no final o que essas formas políticas conseguem chegar dentro de uma prefeitura? Né? Como é que pode ser traduzida aquela coisa? Você comenta algumas coisas interessantes lá, né? Dentro dessa política de inovação, que estão os contratos comerciais, os acordos de cooperação, uma série de leis que estão dentro desse ambiente de inovação e que, às vezes, não fica junto no dia a dia com a lógica de gestão pública. Né? Como é que esse esforço que você entra lá, de contrato, acordo de cooperação, participação do público nesse processo, como é que essas coisas podem se materializar dentro de uma dinâmica de município, por exemplo? O eixo municipal ele tem uma importância muito grande da proximidade, né, com os empreendedores, vamos botar assim, empreendedor real ali, a pessoa física, né? Então, as ações do eixo municipal, elas são muito importantes no sentido de promover a ciência e tecnologia, tanto na educação, então fazendo associações da participação das empresas e do próprio governo na academia, estimulando esse conhecimento, botando a hélice tríplice para funcionar. Também tem o estímulo à inovação, que também é parte do eixo municipal, da criação das próprias incubadoras, dos parques tecnológicos, do fomento ao empreendedorismo, né, principalmente por meio da qualificação desse empreendedor, especialmente aqui na América do Sul, no contexto do Brasil. A gente precisa qualificar os empreendedores para eles entenderem até que esses instrumentos existem, como que eles podem usar dos seus próprios empreendimentos, das suas ideias, para criar empresas e projetos que sejam tangíveis de serem financiados. E nisso, o papel do município é muito forte, né, de promover essa qualificação, de deixar esse empreendedor preparado para as dinâmicas que vêm, tanto do eixo federal quanto do eixo municipal. Eu diria que um primeiro passo é o de qualificação, para depois o município também ter a sua própria política de inovação territorializada com as demandas do próprio município, né? E com a vocação que cada município tem. Renata, uma coisa que eu não lembro se você toca no seu trabalho,
E a necessidade, às vezes, você até falou da questão da Europa, né, que eles têm orientado a missão, ou seja, tem uma estratégia de ação, e daí vem a inovação segue uma estratégia. Aqui em Maricá, teve uma chance de fazer uma estratégia municipal de ciência e inovação, que, de certa maneira, pode guiar esse processo de inovação. E isso pode tratar de várias coisas, né? Como você falou, a segurança alimentar, a soberania do país, a soberania do município, né? A soberania da educação, soberania na questão alimentar, na mobilidade, né? Tudo mais, né? Como é que você vê esse papel de uma estratégia para buscar inovação? Qual, dentro dos desafios que você deu, da maneira que você fez, como é que essa questão da estratégia está relacionada com a puxada de inovação pelo poder público? A estratégia, ela dá uma direção, né? Ela parte de uma análise territorializada do município. Então, por meio da estratégia, por exemplo, em Maricá, a gente pôde verificar essa necessidade do desenvolvimento da soberania alimentar, né, do resgate às tradições alimentares daquele município. Então, a estratégia ela vem direcionando isso e mostrando as possibilidades do panorama futuro, de longo prazo, de como que essas inovações, de como fomenta o empreendedorismo, a ciência e tecnologia, podem ajudar no desenvolvimento municipal. Né? A gente tem um pouco disso. Renata, assim, em termos de conclusão, o que você chegou a avaliar do seu trabalho? Assim, no balanço geral, qual foi a conclusão que você obteve o estudo lá do marco europeu de inovação e o do Mercosul? O que está faltando, o que está sobrando? Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, e assim, às vezes trava, às vezes não trava, mas a gente vai, né,
Renata, a gente está chegando no final, né? Vamos aproveitar aí esse processo, né? Enquanto não trava de novo. Para você fazer esse balanço final do que você pesquisou, o que você achou em termos de análise da pesquisa que você fez. Que, como proposição, agir de forma mais integrada para a inovação, estabelecendo também uma política de inovação definida, estabelecendo uma diretriz para compras públicas, e a começar por uma coisa que é simples, mas que é significativa, que é incluir inovação no RECIT, que é a reunião especializada em ciência e tecnologia do Mercosul, que parece um movimento simples, mas é um movimento significativo para a integração dos países membros, né? Promover essa discussão que hoje é forte no Mercosul das experiências para ações práticas, né? A minha pesquisa ela tem o nome entre políticas e práticas, que eu quis dizer da diferença do discurso, porque é o que é percebido, né? Uma necessidade de inovação, e da prática, que é você de fato regulamentar e promover a inovação por outros diversificados instrumentos, não só compras públicas, porque ela não é a solução de tudo, mas utilizando instrumentos de fomento diversificados. Renata, obrigado pela sua entrevista, foi um prazer me entrevistar. Fico à disposição para, em outros trabalhos futuros, né, você apresentar outros resultados desse nosso projeto, que é muito importante a gente tratar desse assunto junto aos nossos governos, né, que precisam calcular, para entenderem como é que esse aspecto da inovação pode puxar uma inclusão social, um desenvolvimento local, uma criação de uma nova rede de atores locais. Então, esse processo é muito importante a gente entender e está falando aqui no nosso programa. Né? Muito obrigado, Renata, pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Assim que estiver disponível, eu mostro para vocês. Muito obrigado, Renata. Um abraço a todos. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.